Olá, paz e bem. Hoje é quarta-feira, dia 15 de abril, da oitava da Páscoa do Senhor. Nós meditamos o Evangelho de hoje de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35, muito conhecido como o Evangelho dos discípulos de Emaús. Nós esperávamos, disseram os dois discípulos de Emaús diante da morte de Jesus. Estas palavras estão cheias de uma esperança perdida ou decepção. É fácil entendermos a decepção desses homens. Em toda a vida humana, alguma vez ou várias vezes aconteceu e acontecerá uma grande esperança perdida, uma morte cruel, um fracasso humilhante, uma preocupação, uma questão não solucionada ou não solucionável, um pecado que faz sofrer, uma imprudência que causa uma fatalidade, uma doença incurável, uma traição atrás de outra no casamento. Os dois discípulos de Emaús se sentem muito frustrados diante da situação. Frustração é um sentimento de fracasso, de decepção, que aparece diante de um desejo não realizado ou diante de uma necessidade não satisfeita. Quanto maior for o desejo que quisermos realizar, se ele não for realizado, maior será o grau de frustração que teremos. Quando uma pessoa não conseguir realizar o seu desejo, aparecerão duas emoções opostas nela, a raiva e a tristeza. Uma pessoa frustrada muitas vezes se torna violenta, brava, estúpida, grosseira, intolerante, impaciente. Por trás de uma pessoa brava e grosseira, muitas das vezes, há uma pessoa frustrada. Os dois discípulos de Emaús se afastaram de Jerusalém indo para Emaús depois da morte do Mestre. A viagem de ida para Emaús é triste, silenciosa, com sentimentos de derrota e desilusão. Nós esperávamos, disseram eles. Nisto, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Começou o evangelista Lucas, dizendo: por seu caminho, Jesus vem encontrá-los e se interessa por suas preocupações. Jesus jamais nos abandona nas nossas tristezas e sofrimentos, saiba disso. Mas o nome dele deve ser sempre nosso assunto de conversa, de oração, para que ele inspire nossas conversas e orações, para que ele possa nos acompanhar. Jesus conhece nossos sofrimentos e nossas decepções. Por isso precisamos nos deixar olhar e interrogar por Jesus. O que vocês vivem conversando no seu caminho da vida? Qual o conteúdo de conversa? Qual o conteúdo das nossas conversas? O que conversamos mais na vida e para que conversamos sobre isso? Precisamos contar tudo para Jesus como expressão de nossa fé nele, embora ele saiba de tudo sobre nossa vida. Os dois não reconheceram o caminhante que se junta a eles. Seus olhos estavam cegos, não podiam reconhecê-lo. Quando estivermos dominados pelas grandes preocupações, acabamos não vendo nada a não ser aquilo que nos preocupa. Perdemos o chão sobre o qual devemos pisar, perdemos nosso sono, até não sentimos a presença de pessoas ao nosso lado. Seus olhos estavam cegos, não podiam reconhecê-lo. Sempre é difícil reconhecer o ressuscitado, como no caso de Maria Madalena, sobretudo quando os olhos estão tristes e fechados. A fé dos dois se desmoronou, não creem na ressurreição apesar da informação de algumas mulheres que o túmulo estava vazio. Há um ponto comum nos relatos das aparições do ressuscitado. Os discípulos estão pouco dispostos a crer. Duvidam, não esperam a ressurreição. Estão desconcertados. Somente no pão partilhado é que os dois reconheceram que aquele homem que andava com eles era Jesus ressuscitado. O momento do pão partilhado é um momento de fraternidade, de familiaridade, de conversa de igual para igual, de alegria, de risos à vontade, de reconhecer a presença do outro e de ouvi-lo atentamente.
São momentos tão humanos e por isso tão divinos. Os dois discípulos reconhecem a presença do divino no partir do pão. Consequentemente, a viagem de volta para Jerusalém se torna exatamente contrária. Os dois discípulos correm pressurosos, ou seja, rápidos, cheios de alegria. Os olhos enxergam melhor e a inteligência fica aberta para entender as Sagradas Escrituras e ansiosos para contar a experiência para os amigos de sua comunidade em Jerusalém. A experiência profunda com o divino cria comunidade e faz o afastado voltar para a comunidade. A experiência profunda com Deus torna alguém evangelizador. O ressuscitado está presente nos 3 grandes momentos em que os discípulos de Emaús o encontraram: na fração do pão, na proclamação de sua palavra e na comunidade. São precisamente os 3 momentos primordiais de nossa celebração eucarística: a comunidade reunida, a palavra proclamada e escutada, e a Eucaristia recebida como alimento. Os 3 sacramentos do Senhor ressuscitado. Em outras palavras, o relato do Evangelho de Lucas foi elaborado totalmente para nos ensinar como podemos reconhecer Jesus, como podemos avançar lentamente da dúvida, do desespero, para a fé. Na celebração eucarística, há 2 mesas inseparáveis: a mesa da palavra, liturgia da palavra, e a mesa da Eucaristia, que é a liturgia da Eucaristia. No princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. As 2 são da mesma importância. Na mesa da palavra, Deus tem a sua palavra para nos alimentar. Deus sempre tem uma palavra para cada participante da celebração eucarística. E na mesa da Eucaristia, o Senhor nos alimenta com seu corpo e seu sangue. Já que as 2 mesas são da mesma importância, então devemos dar-lhes a atenção de maneira igual e com a mesma reverência. Essas 2 mesas se encontram no texto do Evangelho de hoje. Jesus nutre primeiro os 2 discípulos com sua palavra, a Sagrada Escritura, para depois alimentá-los com o pão da vida, pão partilhado na mesa comum. Depois desses 2 sinais, isto é, a palavra e a fração do pão, no mesmo instante, os 2 discípulos voltaram para Jerusalém para contar essa experiência para os demais discípulos. Isto nos mostra que Jesus se encontra na comunidade reunida em seu nome e que fala de seu nome. Além disso, a volta dos 2 discípulos com tanta pressa para a comunidade também tem outro nome: missão. Cada encontro pessoal com o Senhor Jesus move a pessoa a ir ao encontro dos outros para contar esse encontro, para partilhar a riqueza desse encontro. Ninguém pode somente ficar quieto em seu lugar, contemplando Cristo ressuscitado. Há que pôr-se em caminho e marchar até os outros irmãos para que juntos formemos uma comunidade de irmãos baseada no amor e no respeito mútuo e anunciemos a esperança de que a vida humana tem futuro em Deus, ao vivermos no presente como irmãos e irmãs, alimentados pelo pão da palavra e pelo pão eucarístico. A experiência dos 2 discípulos de Emaús nos mostra que a Páscoa não é uma recordação. É salvação, é vida hoje e aqui e agora na nossa vida, na nossa história. Para mim, para você, para cada um de nós. Temos sim nossas decepções em relação à comunidade, em relação à vida, aos acontecimentos, mas se escutarmos atentamente e prontamente a palavra de Deus e nos alimentarmos de seu corpo e sangue, não tem como não formar uma comunidade de irmãos. Os 2 discípulos de Emaús têm muitas coisas a nos ensinar sobre como devemos ser igreja hoje. Para construir ou reconstruir uma comunidade de discípulos, necessitamos fazer uma experiência profunda com o ressuscitado, para nos tornarmos evangelizadores do ressuscitado. Necessitamos conversar com ele longamente, todos os dias. Espero que esta reflexão sobre o Evangelho dos discípulos de Emaús possa ajudar você a viver melhor a sua vida. Um forte abraço e fique na paz.